E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala de educação financeira e sobre investimentos. E hoje a gente vai conhecer a IRB, fazer uma análise completa da IRB, uma empresa que desvalorizou 37% nos últimos 4 anos e que teve um caso de fraude fiscal. Então, um assunto bem polêmico hoje. Vamos pro vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal que a gente está fazendo análises completas aqui o tempo inteiro. Então tá soltando um vídeo direto de análise, já se inscreve para não perder nenhuma. E vamos lá. Primeiramente, antes de começar a falar sobre a IRB ou sobre o que é a IRB, como é que funciona a empresa, é muito importante deixar claro aqui que é uma empresa de turnaround, é um caso de turnaround. O que é um turnaround? É uma empresa que passou por dificuldades, passou por um momento de crise, na verdade está passando ainda no caso da IRB, e que está tentando dar a volta por cima, que está tentando se recuperar. E caso esse turnaround seja bem sucedido, vai dar um retorno muito grande para o acionista. Assim como pode não ser bem sucedido esse turnaround, essa recuperação, e acabar aí dando um prejuízo bem grande para o acionista. Então é um caso muito arriscado, é muito importante deixar claro isso aqui. É para estar ali na parte de risco da sua carteira, né? A menor parte ali, no máximo 10% da sua carteira você tem risco. Então IRB é um caso para esses 10% de risco, tá? Muito importante deixar isso claro aqui. Mas vamos lá, quem é a IRB, né? A IRB é uma resseguradora, é líder no mercado brasileiro de resseguros e ela atua em vários países, com foco na América Latina e tem sua sede ali no Rio de Janeiro. Tá, mas o que é uma resseguradora? Bem, pessoal, para simplificar aqui, a gente pode tratar como uma seguradora. Nada mais é do que uma seguradora. A diferença é que uma resseguradora ela faz seguro para seguradoras e não para o cliente final. Por exemplo, vamos supor que a Porto Seguro vá lá e faça seguros de automóveis para uma cidade ali. Só que ela percebe que esse risco desses seguros que ela fez está muito alto, porque, sei lá, está vindo um tsunami aí para a cidade. Então, muito provavelmente, vai ter um sinistro altíssimo de carros ali que o tsunami vai levar tudo. Então isso pode falir a seguradora. Então ela vai lá e faz outro seguro. A própria seguradora procura uma resseguradora, no caso que é a IRB, e vai lá e faz um seguro com a IRB. E isso vai proteger a Porto Seguro de falir, por exemplo, né? De ter uma sinistralidade tão grande, ter uma catástrofe ali que ela não previu, que ela não dê conta, não tem aquele dinheiro ali para pagar todos aqueles sinistros e ela pode entrar em falência. Então ela faz um seguro também. A própria seguradora faz um seguro com a resseguradora. Então basicamente é assim que funciona uma resseguradora. Mas dá para simplificar. Dá para tratar uma resseguradora como uma seguradora, entendeu? No fim das contas, é a mesma coisa. O que muda é o seu cliente final ali, mas ainda assim é uma seguradora no final das contas. A IRB era uma empresa estatal antigamente. Ela era uma empresa que, na verdade, ela era um órgão, um instituto que regulamentava os resseguros no Brasil. Então, ela era uma empresa estatal e recentemente ela foi privatizada. Há pouco tempo ela foi privatizada. Só que nesse processo de privatização, o governo ficou detentor de uma Golden Share. O que é uma Golden Share? É uma ação especial que dá certos poderes ao governo ainda. Apesar dela ser privatizada, apesar do governo não controlar mais a empresa, o governo ainda possui poder de veto em algumas decisões. E nesse caso da IRB, o que é que o governo tem poder ali nessa Golden Share? Ele tem poder de veto no objeto social da empresa. Por exemplo, se hoje a IRB decidir que não vai ser mais uma resseguradora, vai virar outro tipo de empresa, o governo pode vetar essa decisão. Assim como o governo também pode vetar o controle acionário, né? Então, assim, existe o controlador majoritário, que é quem manda na empresa. E se esse controlador majoritário for mudar, né, se for vendida ali uma parte das ações que faça com que mude o controle acionário, o governo também tem direito de vetar isso, né, de proibir. Quer dizer que ele vai fazer, quer dizer que ele vai vetar? Não. Mas quer dizer que ele pode vetar se quiser. Então, basicamente, é nisso que o governo ainda tem poder sobre a IRB. Eu, pessoalmente, tenho uma política de não investir em estatais. Eu não gosto que o governo tenha uma influência sobre alguma empresa que eu invista, né? Não quero ser sócio do governo. Então, eu vejo essa Golden Share como algo negativo. Na minha opinião, isso é algo ruim. Mas, por outro lado, não é tanto poder assim, né? Não é o governo que manda na empresa, não é uma estatal.
é apenas um poder de veto que o governo tem ali. Bom não é, mas também não é tão horrível assim. Tá, mas agora que a gente esclareceu esses pontos sobre a IRB, agora sim vamos para a ficha técnica e vamos entender um pouquinho melhor sobre a empresa. Bem, a IRB é a líder do mercado ressegurador brasileiro, como a gente já viu, está no segmento de listagem do novo mercado, o que é um bom indicador, mas não protege você 100% como investidor. Inclusive na IRB teve fraude fiscal, aconteceram vários problemas, por isso que a empresa está nesse processo de turnaround, né? Então mostra que isso não é garantia de nada, mas é um bom indicador, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Tem 100% de tag along, ou seja, em caso de venda da empresa, em caso de venda do controlador majoritário, você tem direito a vender pelo mesmo preço, né? Por 100% do preço que ele vendeu. Então também uma proteção a mais. E o free float está em 71%, o que é muito bom, né? Isso é a porcentagem das ações da empresa que estão no mercado, que estão na Bolsa de Valores. Então 71% do IRB está no mercado. Então também é um número muito bom. Sócios majoritários: Bradesco com 16% e Itaú com 12%. Então vejam que tem grandes bancos, os maiores bancos do Brasil aí são acionistas do IRB, são os majoritários do IRB, né? Então muito interessante a gente saber disso aí. É muito bom saber que tem grandes investidores assim por trás da empresa, né? Principalmente nesse processo de turnaround, que eles não saíram fora em momento algum, pelo contrário, eles até aumentaram a posição, aumentaram a parte deles ali na empresa. Outro grande investidor que vale a pena a gente fazer uma menção aqui é o Barsi, né? O Luiz Barsi, que agora recentemente está investindo forte na IRB. Inclusive, o Barsi tem 1,5% da IRB hoje em dia aproximadamente. Então, é uma porcentagem muito alta para um investidor pessoa física. E é muito importante a gente falar aqui, né? Já que o Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil hoje. Então, o Barsi acreditar nessa empresa já é um bom indicador. Inclusive, ele falou recentemente que quem não investir no IRB vai se arrepender no futuro. Algo para se escutar. Eu sempre falei isso e ninguém nunca escutou. Mas agora que é o Barsi que está falando, vamos escutar. A IRB foi fundada em 1939 e aí mais uma vez eu gosto de falar aqui do efeito Linde. O que é o efeito Linde? É algo que diz que se uma empresa tem aí 80 anos de existência, como no caso do IRB, é provável que ela dure mais 80. Então assim, quer dizer que isso vai acontecer? Não, pessoal. É só uma probabilidade, tá? Mas é algo interessante, né? Uma empresa que já tem 80 anos, não é provável que ela se acabe de um dia para a noite assim. Possui um valor de mercado atualmente de 6,4 bilhões de reais e gravem esse número aqui, 6,4 bilhões de valor de mercado, porque daqui a pouco eu vou falar sobre algo muito interessante relacionado a isso. E possui atualmente 445 funcionários. Tá, agora vamos para as fontes de receita. Como é que a IRB ganha dinheiro? Bem, pessoal, como eu falei, ela no final das contas é uma seguradora. Por mais que tenha esse nome de resseguradora, o que ela faz é seguros no final do dia. Então, vamos ver os segmentos aí que a IRB trabalha. O principal segmento é patrimonial, com 17%. Depois vem seguros rurais, com 8,7%. Depois pessoas, e aí vai. Transportes, responsabilidades, riscos financeiros, marítimos, aeronáuticos, automóvel e habitacional. Então veja que é uma seguradora e que está muito bem distribuído os segmentos ali do seguro dela, né? O mais concentrado, que é patrimonial, está em 17% só da sua receita, então está bem tranquilo, muito bem diversificado. E outro ponto que é bom deixar importante aqui é quantos por cento o principal cliente do IRB representa nessa receita. E se a gente for olhar aqui, o principal cliente do IRB é o Banco do Brasil e ele representa 9% da receita do IRB. Então, é muito bom isso também, que o principal cliente não representa mais de 10% da receita, né? Porque isso pode ser um fator de risco muito grande. Então tá bem tranquilo também. Certo, pessoal, agora vamos lá. Voltando a falar aqui do turnaround, né? Da recuperação do IRB. E aí, eu acho que esse turnaround vai se concretizar, eu acho que ele vai ser de sucesso, que a IRB vai conseguir dar a volta por cima e voltar a ser uma companhia lucrativa. Bem, pessoal, qualquer pessoa que te fale o que vai acontecer é mentira. Ninguém sabe o futuro, ninguém prevê o futuro, então não dá para dizer. Mas eu acredito, na minha opinião, que sim, que vai dar certo, sim, que a IRB vai conseguir concretizar seu turnaround. E por quê? Quais são as estratégias da IRB hoje para se recuperar, para dar a volta por cima? Vamos ver aqui. Bem, a IRB está com uma estratégia chamada
Clean Fix Growth, que nada mais é do que limpar, consertar e crescer. E por quê? Vamos entender melhor o que aconteceu na IRB para poder entender essa estratégia que ela adotou. Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu no IRB? Os antigos gestores do IRB, eles eram remunerados de acordo com o preço das ações. Quanto mais a companhia se valorizava, quanto mais os preços das ações cresciam, mais eles eram remunerados, o que é algo absurdo, né? Não poderia ser dessa forma, isso não é normal nas empresas, tá? Não é algo que costuma acontecer. E a partir daí, eles fizeram de tudo para inflar o preço das ações, fizeram fraude fiscal, fraudaram balanços, conseguiram um monte de contratos horríveis que só servia para aumentar a receita da empresa, né? E consequentemente mostrar ali aparentemente que a empresa estava crescendo, mas que na verdade eram contratos horríveis, que os riscos não eram bem calculados e que tem que ser muito bem calculados no caso de uma seguradora, porque senão começa a ter um monte de sinistro e as despesas estouram e a empresa não vai ganhar dinheiro, né? São contratos que não valem a pena para a empresa, não valem a pena para a seguradora. Então a IRB estava lotada desse tipo de contrato. Os antigos gestores meteram um monte de contrato que não fazia sentido nenhum, que não eram lucrativos para a empresa. E daí vem essa estratégia, né? Limpar, consertar e crescer. Então, primeiro a IRB tem que limpar esses contratos ruins, tirar todos os contratos que são prejudiciais para a empresa, que na verdade dão prejuízo para a empresa ao invés de lucro. E é isso que a empresa vem fazendo. Se a gente olhar esse cronograma aí, vejam que em julho de 2020 ela descontinuou 4 contratos, sendo 2 de vida, 1 de aviação e 1 rural. Em janeiro de 2021, ela descontinuou mais 10 contratos, 5 rurais, 3 de aviação, 1 marítimo e 1 de vida. Em abril ela descontinuou mais 2 contratos e em julho descontinuou mais 1 contrato, totalizando 17 contratos, sendo 4 em 2020 e 13 em 2021. Então vejam que a empresa vem limpando esses contratos ruins. Ela não está lá simplesmente parada de braços cruzados vendo tudo desmoronar e continuando assim. Todos esses antigos gestores foram removidos da empresa, né? É bom deixar isso aqui bem claro, estão sendo processados e tudo mais. Novos gestores entraram na empresa, né, para chegar e arrumar a casa e botar tudo em ordem. Só que não é de um dia para a noite que você arruma uma empresa, principalmente quando tem contratos vigentes por muito tempo ali que são muito ruins. Por mais que você não renove esses contratos, eles ainda estão vigentes e ainda estão prejudicando a companhia. E quando é que esses contratos vão deixar de estar vigentes, né? Quando é que eles vão acabar finalmente? Vamos ver aqui. Vejam que essa cauda amarela nesse gráfico aí mostram os contratos ruins, os contratos considerados vultuosos pela IRB ali e que foram descontinuados. Só que eles vão ser vigentes até esse período. Ou seja, a gente só vai ver uma recuperação total de IRB ali, de limpeza mesmo, lá para o final do ano que vem, lá para o final de 2023. Não é de um dia para a noite, pessoal. Então a gente, quando investe numa empresa, tem que entender, tem que saber o que está acontecendo para saber o que esperar. Não adianta você investir na empresa hoje e daqui a um mês querer que ela tenha um resultado maravilhoso. Não é assim, não vai ser assim. Então, quando a gente investe em IRB, pode ter certeza que antes do final de 2023, você não vai ver resultado nenhum. Ela vai ali continuar se arrastando, continuar dando prejuízo, ou se der lucro vai ser um lucro pequeno, está estabilizando ainda aí os resultados dela. Agora, percebam também que existe uma evolução gradual. Não é assim, tá ruim hoje, pô, amanhã tá bom. Não é assim. Vejam que a cauda ela vai diminuindo, os contratos ruins vão diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente tem que acompanhar uma evolução gradual, certo? Então, vamos ver os principais índices de uma seguradora e ver se eles estão evoluindo gradualmente, certo? Quais são os principais índices de uma seguradora? Bem, a sinistralidade e o índice combinado. Quem viu lá o vídeo de Porto Seguro já sabe do que se trata, mas vamos repetir aqui. A sinistralidade é quantos % da receita da empresa teve que ser paga em forma de sinistro. Para quem sabe como é que uma seguradora funciona, sabe que deu problema lá, teve uma catástrofe, o sinistro foi acionado, o seguro foi acionado, a seguradora vai lá e paga esse sinistro, né? Então é um modelo de negócio muito simples. Acredito que todo mundo sabe como é que funciona. Então a sinistralidade é a porcentagem de sinistros que tem que ser pago em cima da receita, certo? E tem o índice combinado também, que nada mais é do que a sinistralidade
mais as despesas. Ou seja, se o índice combinado deu ali em torno de 90%, né, somando os sinistros mais as despesas, quer dizer que a empresa vai dar um lucro ali mais ou menos de 10%, né, que vai ser mais ou menos a margem, né, o resultado operacional da empresa vai ser ali de 10%. Então, basicamente é isso, a gente tem que acompanhar a evolução desses números, tanto da sinistralidade quanto do índice combinado. Então, vamos olhar como é que está a evolução desses números, para saber se a empresa está realmente melhorando, se ela está no caminho de fazer o turnaround e no caminho de se recuperar. Bem, a sinistralidade que há um ano atrás estava em 135%, está atualmente em 95%, então já caiu muito, né? Vejam aí que caiu 40%. Isso claramente mostra a melhora dos resultados da empresa, né? Mostra que a empresa está conseguindo se recuperar. E o índice combinado, que estava em 164% no ano passado, agora está em 128%. É um índice combinado bom? Não é de jeito nenhum. Um índice combinado tem que ser no máximo ali perto de 100%, não pode passar disso não, senão a empresa não dá lucro, que é o que vem acontecendo em IRB, né? Vem dando prejuízos sucessivos. Mas a gente percebe que está melhorando, e é isso que a gente tem que ver numa empresa que está fazendo um turnaround, é isso que a gente como investidor tem que esperar. Como eu falei, não é do dia para a noite que a empresa vai começar a dar lucro, não. A gente tem que entender o processo. E o índice combinado vem melhorando gradativamente. Veja que em um ano ele já caiu aí 35% mais ou menos, né? Caiu muito. Então tá tendo uma evolução sim na empresa. Como eu falei, não é um índice combinado bom ainda. Se a gente olhar o índice combinado da Porto Seguro, por exemplo, está na casa dos 90%. Isso sim é um índice combinado bom. Mas a gente espera que IRB chegue lá, ou que pelo menos chegue próximo a isso, para poder voltar a ser uma empresa lucrativa. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre o setor, né? Esse setor de resseguros, ou de seguros consequentemente, como eu falei, dá praticamente no mesmo. É um setor promissor, é um setor perene. Eu basicamente vou repetir aqui o que eu falei no vídeo da Porto Seguro, né? Da análise da Porto Seguro que a gente fez semana passada, que os setores mais perenes que existem, que são os setores de necessidade fisiológica, alimentação, saneamento, saúde, né? Esses são os setores mais perenes que tem. Mas logo após esses setores, a segunda linha ali da pirâmide de Maslow, e editor, mais uma vez, bota aqui a pirâmide de Maslow na tela, é o setor de segurança. Então, dificilmente quem tem uma queda na renda ali, por exemplo, vai deixar de pagar uma apólice de seguro ou coisa do tipo, né? Porque é um setor bem perene, é um setor que é quase como essencial, está na segunda linha ali do que é considerado essencial. Então eu acredito que é um setor muito perene, que sempre vai continuar existindo aí no longo prazo. E se a gente for considerar aí o mercado em si, né, de janeiro a junho desse ano, o setor de seguros aumentou 19%, cresceu 19%, já superando o período de 2019, de antes da pandemia. Então vejam que já foi normalizado basicamente esse setor. Na verdade, ele nem foi tão afetado assim pela pandemia. Tá, e quais são os riscos que eu enxergo para a IRB, né? Primeiramente, antes de falar dos riscos diretamente, como eu já falei, já deu para vocês entenderem aqui que é uma empresa de turnaround, é uma empresa que é muito arriscada, é um case muito arriscado. Então já dá para saber o que esperar da empresa, né? Mas falando sobre os riscos em si, de conseguir ou não concretizar o turnaround. Bem, o primeiro risco que eu vejo é que depende muito da sinistralidade. Tem que baixar essa taxa de sinistralidade e a gente já viu que a IRB está fazendo tudo para isso, né? Tá tirando os contratos ruins, tá calculando melhor ali o risco, porque o principal modelo de negócio de uma seguradora é saber calcular esse risco, né? Senão ela não ganha dinheiro. Ela tem que saber calcular isso, e a IRB investe bastante em tecnologia, em algoritmos lá, em sistemas para calcular esses riscos atualmente, né? Principalmente depois do que ela passou. Então a gente cresce na dificuldade mesmo, né? Quando a água bate na bunda ali é que a gente aprende a nadar. O segundo fator de risco que eu vejo aí são os danos à imagem e à marca do IRB, né? A IRB passou por fraudes fiscais, teve sua marca, sua credibilidade completamente afetada. E isso pode acabar impactando nos clientes da empresa, né, na receita da empresa, ela pode perder contratos por causa disso. Mas não foi o que aconteceu no caso da IRB, né? Existem órgãos que dão notas ali para seguradoras, né, que avaliam o risco de crédito das seguradoras. E como a gente pode ver aqui nessa notícia, o S&P, que é um órgão, né, de rating que dá ali notas para seguradoras, como eu falei, globalmente, ele manteve a nota de IRB em BRAAA, que é uma nota muito boa, muito alta ali, né? Não baixou em nenhum momento a nota de IRB, mesmo diante de todos esses acontecimentos. Ele manteve a nota, manteve a credibilidade de IRB ali. Basicamente, a empresa tem uma solvência muito boa hoje em dia,
vem recuperando isso aí e no final das contas não perdeu contratos por conta de credibilidade, né? Ela teve todas essas dificuldades internas ali, mas ela em momento algum deixou de atender os seus clientes, de cumprir com seus deveres, né? De pagar os seus clientes ali, de pagar os sinistros que ela se comprometeu a pagar. Então a imagem, pelo menos nesse ponto, não foi afetada. E o terceiro risco é a parte dos resultados financeiros, né? Que, como eu já falei também no vídeo de Porto Seguro, uma seguradora é muito impactada pelos resultados financeiros dela. Ou seja, o dinheiro que fica em caixa ali, que ela usa para pagar os seguros, enquanto ela não paga esses seguros, fica investida em renda fixa. E boa parte dos resultados de uma seguradora vem desses investimentos em renda fixa. Então acaba que parte dos seus resultados é impactado pelos resultados financeiros, pela taxa Selic, por exemplo. Então, como a gente está vendo que a taxa de juros no momento está crescendo, eu acredito que é um bom momento para a IRB, né? É um momento onde ela vai ganhar mais dinheiro em cima dessa renda fixa ali, em cima do float que fica investido. Então, importante falar isso aqui também. Agora vamos ver os indicadores de IRB, né? Bem, aqui, pessoal, vai estar bem distorcido algumas coisas, porque a gente sabe que a empresa vem dando prejuízo, principalmente para quem já é investidor aí, que está acompanhando, sabe de toda a situação, ela vem dando prejuízo atrás de prejuízo. Então, os indicadores vão estar bem abalados. Como a gente viu, é um caso de turnaround, né? Um caso de recuperação. A gente acredita que ela vai se recuperar, mas no momento a gente sabe que ela está passando por dificuldades. Então, começando pelo lucro líquido aí, nos últimos 12 meses, ela deu um prejuízo aí de 1 bilhão aproximadamente nos últimos 12 meses, né? Mas antigamente ela vinha dando um lucro aí na casa dos 800 milhões aproximadamente. Próximo indicador é a receita. E aqui, pessoal, a gente tem um bom indicador, porque vejam que a receita não caiu, mesmo com a IRB diminuindo esses contratos, né? Descontinuando vários contratos, ela conseguiu manter a receita, né? É muito interessante que a IRB consiga manter essa receita aí pelos próximos meses nesse processo de turnaround. O próximo indicador é a dívida. E a IRB hoje tem uma dívida bem pequena de 800 milhões aí, o que é uma dívida muito pequena se a gente for considerar o caixa dela. Ela tem em caixa atualmente, como a gente pode ver aqui nesse outro gráfico, 9 bilhões de reais. Agora, pessoal, aqui está um grande ponto, um X da questão, inclusive o Barsi tocou nesse assunto quando ele foi investir em IRB. Lembram quando eu falei para vocês sobre o valor de mercado da IRB, que era de 6 bilhões? Então vejam, a empresa vale hoje 6 bilhões, né? Você quando compra uma ação está pagando 6 bilhões e ela tem em caixa 9 bilhões. Então vejam como a credibilidade da empresa está abalada, né? É claro que se ela continuar dando prejuízo, ela vai comer esse caixa aí, né? E vai acabar voltando para o valor de mercado ali que bate com o caixa dela aproximadamente, né? Mas pessoal, nesse último mês, por exemplo, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui, a IRB já apresentou um lucro de 80 milhões. Então ela não está mais tão ruim como ela estava um ano atrás, por exemplo, onde vinha só prejuízos gigantescos. Ela dá um prejuízo aqui, no outro mês dá um lucrinho ali e meio que já está começando a se estabilizar. Então nesse momento eu acho que é importante sim a gente olhar para esse caixa e olhar para o valor de mercado da empresa. Apesar de eu não ser lá um grande adepto de olhar preço de empresa, de olhar cotação, isso aqui chamou realmente a minha atenção. Para quem está comprando o IRB hoje, está pagando por uma empresa de 6 bilhões que tem um caixa de 9. Então isso realmente chamou minha atenção. E aqui vamos ver a cotação, né, que é o que eu estava falando do caixa agora há pouco. Se a gente olhar os últimos 5 anos, a empresa caiu 41%. Então foi uma queda considerável. Eu comprei IRB lá no alto aí, ó, nesse ponto em R$40, mas também comprei IRB em 5, né, como está agora. Eu venho acompanhando o IRB desde quando começou esse problema da fraude fiscal e eu realmente acredito que a empresa vai conseguir sim concretizar esse turnaround. E bem, pessoal, para concluir aqui essa análise, como eu falei, IRB é um case extremamente arriscado. Ela está na parte de grande risco na minha carteira e que não dá para adivinhar o que vai acontecer. Se alguém disser para você que sabe o que vai acontecer, está mentindo. Você, como investidor, tem que ter noção de onde você está se metendo, dos riscos que você está se metendo e que é possível você perder todo o seu dinheiro. Agora, que na minha opinião, eu acho que a empresa tem sim grandes chances de conseguir concretizar esse turnaround, até porque se eu não achasse isso, eu não estaria investindo nela. Ela tem uma vantagem competitiva enorme
que é ser líder de mercado no Brasil, e market share é a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter. Além disso, a IRB tem grandes investidores por trás, como eu falei, tem Bradesco, tem Itaú, tem Luiz Barsi, né? O que dá um pouco de credibilidade para a empresa, novamente, melhora ali a credibilidade que está tão abalada da IRB, e está com um preço muito baixo, né, pessoal? Como eu falei, eu não sou muito de olhar para preço, eu gosto bastante da hipótese dos mercados eficientes, acho muito interessante e sigo por esse caminho. Mas a gente sabe que no curto prazo o mercado é completamente irracional, é completamente aleatório e tudo pode acontecer. E olhando para o preço de IRB hoje, e olhando para o caixa que ela tem, e olhando seus resultados, olhando para essa estratégia dela de limpeza, de limpar os contratos descontinuados ali, de consertar e de depois crescer, eu acredito muito que pode sim dar certo, que pode sim conseguir concretizar esse turnaround. Acredito que é um bom investimento no momento e que eu continuo comprando, claro. Eu tenho 2% da minha carteira em IRB, pessoal. Nunca vá pegar todo o seu dinheiro e botar numa empresa, né? Obviamente, ainda mais num case arriscado como esse. Então, eu tenho apenas 2% do meu patrimônio em IRB hoje. Então, diversifique, só a diversificação salva. Beleza, pessoal? Essa foi minha tese de investimento em IRB. É por isso que eu invisto. Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda em momento algum. Vocês sabem disso. É apenas eu explicando o que é que eu faço com o meu dinheiro e por que que eu decidi investir em IRB, tá? Então esse vídeo aqui é apenas a título de conhecimento e da minha opinião para vocês. E eu acho muito interessante deixar aqui para vocês o vídeo da Porto Seguro, que é outra seguradora, que é um case completamente diferente, para mim a melhor seguradora do Brasil, e acho que vale muito a pena vocês assistirem até para ter parâmetro ali, para ter métricas de comparação com o IRB, beleza? Então vou deixar aqui para vocês esse vídeo, assiste lá que tá muito bom, é uma análise muito interessante também da Porto Seguro. Beleza, pessoal? Então pelo vídeo de hoje é isso, vejo vocês no próximo vídeo e até o futuro.